Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Eu tive dando uma olhada no AVA, apenas 4 alunos entregaram a tarefa 1. Vocês estão com dificuldades ou como é que está? Professor, tem como o senhor dizer o nome? Porque eu enviei, mas eu não tenho certeza se foi, porque minha internet naquele dia estava falhando. Tá, Emanuele da Silva, né? Isso, Veio, tá aqui. obrigada. Eu não tive tempo de dar uma olhada aprofundada, mas os trabalhos que eu olhei, eles estão muito bons. Ah, tá perfeito? Não, não está perfeito. Mas com o conteúdo que você, considerando o conteúdo que vocês tiveram, ele está muito bom. E na verdade, aquele trabalho, vocês viram que o estudo de caso repete na tarefa número 2? Sim, Por quê? Ele repete, porque algumas das atividades que tem lá, vocês só vão conseguir deixar elas mais perfeitas, melhores mesmo, com conteúdo de 5S. Então, nem tudo vocês vão conseguir deixar elas adequar todas as tarefas, todas as etapas, só com o Taylorismo. Algumas vocês vão melhorar elas com 5S. E aí, na terceira etapa, que é a apresentação, vocês vão apresentar essa e mostrar como é que vocês integraram o Taylorismo com 5S. Entenderam? Professor, entendi. então no caso vai ficar tudo em um negócio só, né? Por exemplo, eu pego lá o que eu fiz da atividade 1 e aí eu coloco o da atividade 2 integrado naquele e assim por diante. Isso, você pode fazer as duas integradas. Não precisa mandar para mim a atividade 1 já integrada com a 2 no primeiro. Na atividade 2 já, né? Mas se você fizer isso, já está facilitando para você fazer a atividade 3. Se já fizer as integradas, a 3 só vai repostar e fazer a apresentação. Ok. Professor, Oi? então não poderia usar o Fordismo ou o Toyotismo? Não entendi. Na atividade 1, né? O senhor falou que era para aplicar o Taylorismo. Eu Isso. apliquei o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Emanuele, nem acho que não. Acho que você aplicou só o Taylorismo e o Fordismo. Mas se você aplicou um pouco do toyotismo, até que não tem um prejuízo tão grande. O que você tem que fazer é aperfeiçoar na 2 para aplicar o 5S especificamente. Entendeu? Ok, Se você, eu apliquei alguns conceitos do toyotismo. Tudo bem, na 1, tudo bem, não vai ter problema. Agora, na 2, você vai ter que demonstrar especificamente que você aplicou o 5S. entendi. Obrigada. Por exemplo, não tem um momento lá que. Vamos pensar aqui um pouco. Que no estudo de caso que fala que tinha tábuas com pregos no chão? Sim, fala. O que é isso? Porque eles deixavam espalhadas as tábuas em qualquer lugar. Isso é o quê? Falta de limpeza e de organização, não é? Sim. Então, vejam só, aí dá para vocês aplicar o 5S claramente. Se você chega no lugar e tem lá uma mercadoria, ela tá, o estoque está com mercadoria demais. O que você vai fazer? Você vai aplicar o controle visual. Colocar cartaz, por exemplo, cimento. Se tem cimento lá que não se consegue achar, tem que colocar um cartaz nesse cimento para você conseguir achar ele rapidamente. Ou, por exemplo, você já viram um tubo de esgoto, né? Aquelas conexões de esgoto, né? De água, não é? Sim. Uhum. Se você pega aquelas conexões, coloca todas elas dentro de caixas, eu vou saber que conexão tem dentro de cada caixa?
Não, tem que separar cada uma em uma caixa diferente. Isso. Só que se eu for colocar cada uma caixa diferente, eu ainda vou ter uma grande quantidade de caixas diferentes. Por que não colocar uma cartaz nela dizendo o que tem dentro daquela caixa? Aí, professor, foi isso que eu fiz. Não tem problema. Se você colocou na 1 isso, na 2 só precisa só aperfeiçoar, entendeu? Entendi. Acho que na hora que você fez, você. Porque tem alguma das pontas do trabalho, alguns dos problemas que teriam que ser resolvidos com o 5S. Eu já coloquei tudo junto, você vai ter que resolver eles com 5S. Então, você já fez uma parte do trabalho 2 já na 1, não tem problema. Você vai ter que. Isso que você já fez aí, que você já colocou que teria que colocar um cartaz, você vai ter que manter e ver onde é que você pode aperfeiçoar na 2, ok? Ok. Eu já imaginei que alguns alunos poderiam já colocar um pouco do toyotismo, do Kanban, já na 1. Eu já percebi que isso poderia ocorrer. Mas não tem problema. O que eu busco de vocês é vocês mostrarem que entenderam o conteúdo. Entendeu? Se vocês mostrarem que entenderam o conteúdo, tá tudo certo. E aí, alguém tem alguma dúvida nas tarefas? Por enquanto, não. Bom, nas aulas anteriores eu não mostrei slide, né? Nessa aula é uma aula bastante teórica, que não teria muito como eu mostrar um negócio mais prático para vocês. Então, nessa, nós vamos ser obrigados a ver um pouco de slide, tudo bem? Tudo bem. Ok. Então, hoje vamos ver um pouco de planejamento da produção. Bom, desde o início nós estamos vendo que administrar uma produção não é uma coisa fácil, né? Administrar uma produção produção é uma coisa bem complexa, tem vários meandros, vocês viram que tem várias técnicas, vocês viram falar desde o toyotismo, desde o taylorismo até o toyotismo, e isso ainda continua avançando. Os métodos de administração da produção não parou no toyotismo. Ainda continuaram avançando hoje em dia, principalmente com o avanço da capacidade de computação, nós temos a capacidade de controlar melhor o que entra na produção, o que sai, controlar tempo, controlar quantidades. Então, hoje nós conseguimos controlar mais variáveis. E tudo isso é feito através de processos computadorizados. Então, hoje nós temos computadores gerenciando muitas partes da produção. Vocês já ouviram falar da indústria 4.0? Sim ou não? Eu não. Eu não. A Emily está falando que sim. A indústria 4.0 ela é uma indústria que está em surgimento agora. Com o avanço da computação e dos sensores, essa indústria ela não utiliza quase nenhum trabalhador. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, eu tenho uma fábrica de cerâmica e tudo nessa fábrica é feito por máquinas. Então, movimentar os blocos de cerâmica de um canto para o outro, alimentar as máquinas, tudo isso é feito por robôs. Praticamente não se tem máquinas. Então, a indústria é muito automatizada. Entenderam? E isso é possível através de muitos processos de controle de produção. Uma outra parte também que envolve muitos novos métodos é que os produtos também se tornaram mais complexos. Antigamente, você tinha um carro aí que tinha uma quantidade de peças, fabricar 6 modelos de carro, a quantidade de peças era mais reduzida. Hoje em dia, a quantidade de componentes e de
indústrias que estão envolvidas no processo produtivo de um carro é muito grande, é enorme. Então, tem indústrias de peças em um canto, indústrias de componentes químicos em outro, indústria de componentes eletrônicos. Então, a quantidade de materiais é realmente gigante. E, para melhorar o controle da produção, foram criados alguns outros meios de produção, de controle da produção. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de tecnologia da produção. A tecnologia para produzir, ela pode ser feita de basicamente 3 formas. Aliás, o que é tecnologia na produção? Na produção, tecnologia ela representa tudo que é utilizado para produzir. É utilizado o conhecimento das pessoas, é utilizado as máquinas, tudo isso faz parte dessa tecnologia de produção. Então, quando nós falamos em tecnologia na área de produção, nós não estamos falando só de um computador, só de algo computadorizado. Nós estamos falando do conhecimento das pessoas. Por exemplo, o Kanban é uma tecnologia de produção. O 5S é uma tecnologia de produção. Entenderam? Uma método de construir algo é uma tecnologia de produção. E aí, dentro desses tipos, nós temos 3 tipos de tecnologia de produção, 3 tipos básicos, 3 formas de produção. Uma dessas formas de produção é a tecnologia intensiva. Aí vem o que eu falei para vocês da indústria 4.0. A indústria 4.0 é uma indústria de tecnologia altamente intensiva. Existem já muitas empresas que utilizam esse tipo de tecnologia intensiva também devido ao tipo de produto. Então, por exemplo, a cimenteira, geralmente, ela utiliza muito equipamento, pouca mão de obra. O que a indústria 4.0 está levando por exemplo, para empresas que utilizavam mais mão de obra, como, por exemplo, a indústria alimentícia, tá? A indústria 4.0 está levando a tecnologia para essas indústrias utilizar muito mão de obra. Nós temos também uma forma de produção que é mão de obra intensiva. A mão de obra intensiva é quando a produção utiliza muita mão de obra e pouco capital. Então, nessa mão de obra intensiva, nós temos processos artesanais. Por exemplo, nós temos as indústrias de imóveis, as construtoras de imóveis, elas são indústrias de mão de obra intensiva. Elas utilizam muita mão de obra e não utilizam tanto equipamento assim. Mas isso está mudando. Também nós, cada vez mais, estamos vendo produtos estão sendo desenvolvidos para construção civil. Então, daqui a algum tempo, muitos dos empregos que nós temos hoje vão desaparecer. Talvez daqui a algum tempo o serviço de pedreiro ou um serviço de pintor já esteja em extinção. Vai surgir tecnologia para substituir essas pessoas. Talvez daqui a algum tempo o serviço de caminhoneiro também possa estar em extinção. Possa surgir um serviço, os carros autônomos, e aí não vai mais precisar de caminhoneiro. Os carros vão se movimentar de uma cidade para outra sem precisar de motorista. Nesse caso, a indústria de transporte também é uma indústria de mão de obra intensiva. Utiliza bastante mão de obra. Se conseguir um carro autônomo, ela passa a ser uma indústria de tecnologia intensiva. Dúvidas até aqui? Sim. Eu queria saber, professor, se daqui a um tempo as máquinas ocuparem os cargos das pessoas, como é que as pessoas vão ficar? É uma boa pergunta, Emily. Na verdade, não existe uma resposta pronta para isso. O que acontece é o seguinte: quando nós falamos de produção e ocupar cargos, as indústrias, as máquinas, elas vão ocupando principalmente
Antigamente, eles ocupavam os cargos repetitivos, que é cargo que você ficava apertando o parafuso o dia inteiro. Hoje, as máquinas estão começando a ocupar cargos onde necessita de um nível de tomada de decisão. Só que, quando esses cargos repetitivos foram ocupados, isso é uma análise que eu faço, certo? Não é nada que tenha no material de vocês. O que acontece? Quando as indústrias ocuparam esses cargos que eram repetitivos, diminuiu-se o custo dos produtos, as pessoas puderam consumir mais. Então, aumentou-se o consumo e precisou de mais pessoas para trabalhar em controle, gerenciamento, precisou de pessoas para continuar fazendo a manutenção dessas máquinas. E hoje nós continuamos tendo empregos. Tem muita gente desempregada? Tem. Mas temos muitos empregos ainda. Eu acredito que quando as máquinas começarem a ocupar esses cargos de transporte, começar a ter caminhões autônomos, começarmos a ter máquinas construindo casas praticamente sozinhas, ainda vai ter que ter pessoas trabalhando, por exemplo, desenhando esses prédios, fazendo trabalho de engenharia, ou trabalhando, vendendo esses produtos. E eu acho que os empregos vão mudar para isso, para mais trabalho intelectual e menos trabalho manual. E quando o trabalho intelectual vai aumentando, uma das coisas que começaram a se descobrir é que as pessoas produzem mais quando elas trabalham menos. Pessoas que trabalham, algumas empresas, não aqui no Brasil, não sei de nenhuma não, mas alguns gestores nos Estados Unidos eles descobriram que os funcionários dele produziam melhor em cargos que você necessita de uma grande capacidade de imaginação quando você trabalha menos tempo por dia. Então, talvez vá diminuir a carga horária dos trabalhadores aí para 6 horas, alguma coisa assim. Talvez as pessoas vão migrar para esses postos de maior qualificação, mas as pessoas vão precisar se qualificar para isso, né? Vão precisar aprender, vão precisar desenvolver novas habilidades. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Entendi. Obrigada. Nós temos também a média tecnologia. A média tecnologia é o uso de uma tecnologia que não é intensiva, mas também não é uma tecnologia intensiva, mas também não é mão de obra intensiva. Ou seja, eu utilizo um pouco de mão de obra e um pouco de tecnologia. E aí nós temos também os tipos de mão de obra. Nós temos a mão de obra qualificada, não qualificada. Essa mão de obra não qualificada é daquelas pessoas que trabalham em portaria, pessoas que trabalham ajudante de pedreiro, por exemplo. Essas pessoas, normalmente, elas têm um trabalho sem muita complexidade, às vezes elas até realizam algumas tarefas ou tomam algumas decisões, mas nada muito complexo. Esses cargos são os que vão desaparecer mais rapidamente. As pessoas que trabalham com mão de obra não qualificada, esses cargos vão desaparecer mais rapidamente. Nós temos a mão de obra especializada. Mão de obra especializada é aquelas pessoas que têm uma alta qualificação. Ela já tem experiência anterior, tem uma formação. Então, aqui envolve os profissionais que são médicos, dentistas, elas também geralmente envolvem algum conhecimento, alguma habilidade da pessoa. Então, aqui a pessoa já tem que ter formação e tem que ter uma certa experiência. Então, nós temos esses tipos de mão de obra. A mão de obra qualificada, que é a pessoa que já tem uma certa qualificação, tem um conhecimento,
mas muitas vezes elas não têm habilidades ainda, não precisam de uma habilidade tão grande. Nós temos a mão de obra não qualificada, que é a pessoa que não tem uma formação. E agora nós vamos falar um pouquinho do PCP. PCP é o Planejamento e Controle de Produção. Lembram que eu falei para vocês que as indústrias eram cada vez mais complexas e a computação trouxe novos métodos de produção? Ou alterou os métodos de produção anterior? O planejamento, o PCP, esse Planejamento e Controle de Produção, ele hoje em dia é muito feito por computador. Então você insere no computador os dados do que você vai produzir, quando você vai produzir, e o computador consegue calcular o quanto de matéria-prima você vai precisar, o quanto de funcionários, e aí envolve até mesmo a questão, por exemplo, você tem 10 produtos que você produz na mesma planta. Então, o computador consegue balancear isso para saber quando é que você vai colocar um produto em produção, quando é que vai tirar, até mesmo, digamos, uma placa de madeira que você vai cortar ela, o computador consegue calcular os cortes onde melhor vai se aproveitar essa placa, para aproveitar ela nos diversos produtos. Então, o PCP ele trata de um processo para ajudar no gerenciamento da produção. Então, ele envolve função de planejamento, que é o que será produzido, programação, definição de recursos, sequência de fluxo, controle, monitoramento e correção de desvios. O objetivo do PCP é facilitar as práticas de planejamento. Então, quando você tem uma indústria que está produzindo, você tem uma indústria lá, por exemplo, de móveis. Você olha para essa indústria e você quer produzir mesas, cadeiras, você vai utilizar esse PCP para definir o que você vai produzir. Isso pode ser através de uma demanda, por exemplo, de clientes. Os clientes fazem pedidos para você de mesas, cadeiras, armários. E aí, você vai inserir esses pedidos no sistema de computador e ele vai calcular o tempo que você vai gastar, o quanto de funcionário, pode calcular custo desses produtos. E esses sistemas de computadores também eles podem até mesmo identificar na linha de produção quando houver um erro. Por exemplo, uma máquina que ficou desregulada, esses sistemas também podem acusar isso para fazer a correção. Então, no PCP nós temos a primeira atividade, é a previsão de demanda. Aqui nós temos muitos tipos de previsão de demanda. Nós podemos ter uma previsão de demanda baseada em pedidos. Então, a indústria vai receber os pedidos e, com base nisso, ela vai prever demanda. Ou ela pode prever uma demanda por base de demanda histórica, com base no que foi conseguiu vender anteriormente, ela vai prever o que ela vai conseguir ver no futuro. Ou podemos ter até uma previsão em tempo real. Digamos, aí uma indústria que produz um produto que já é consumido imediatamente. Digamos, uma companhia aérea, ela pode estar prevendo quanto ela está recebendo de passageiros no aeroporto e fazendo essa previsão quase diariamente. Com base nisso, ela vai estimar o quantos aviões ela vai precisar para aquele aeroporto. Então, quando nós temos essa previsão de demanda de longo prazo, é preciso definir a necessidade de aumentar ou diminuir a capacidade para atender demanda. Por exemplo, nós podemos ter uma fábrica de... Vamos pensar no caso real. Lembram do início da pandemia da Covid? Como todo mundo foi atrás de máscara para comprar máscara para utilizar e não tinha?
Sim. Então, o que acontece? Foi um evento que era praticamente imprevisível. Então, as indústrias não tinham como prever isso. Mas, assim que ocorreu, as indústrias de TV tiveram que alcançar, modificar os processos de produção para produzir mais. Só que quanto mais elas precisariam produzir? Elas precisavam produzir mais 200 milhões de máscaras, mais 300, mais 1 bilhão de máscaras. Então, elas precisavam planejar, definir qual seria o aumento da demanda, por quanto tempo essa demanda iria ficar nesse padrão, para elas definirem o quanto elas precisariam aumentar. Com base nessa previsão de aumento de demanda, é que elas poderiam criar novas instalações, comprar máquinas, entenderam? Então, essa funciona para uma demanda de mais longo prazo. Por outro lado, outras empresas que tiveram que se reajustar foi, por exemplo, as companhias aéreas. Aqui em Porto Velho mesmo, diariamente, acho que 2 voos da TAM, 2 voos da Gol, 2 voos da Azul, alguma coisa assim. Agora está saindo 1, 2 voos por dia. Por quê? Com base na demanda, as empresas ajustaram a capacidade de produção dela. Nesse caso das empresas aéreas, a capacidade de oferecimento de serviço. Aí também nós temos que fazer o planejamento mestre de produção. Esse planejamento mestre é a operacionalização das estratégias definidas para curto prazo, em um período definido. Ou seja, aqui nós estamos colocando um produto nós estamos criando um planejamento de mais curto prazo. Aqui nós vamos produzir aqui em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aqui por exemplo, a indústria ela teve uma queda de curto prazo. Então, ela vai diminuir a quantidade de produção. Se ela houve um pedido excepcional, que provavelmente não vai se repetir, ela também vai ter que aumentar a produção dela. E o que ela vai produzir no dia a dia? Com isso também com base nisso, ela vai ter que definir o quanto ela vai precisar de comprar matéria-prima, quantas pessoas ela vai precisar contratar, entenderam? Sim. E depois nós temos a programação detalhada. Programação detalhada envolvendo todos os passos da produção. Então, aqui nós temos administração de materiais, compra de material para estoque, armazenamento, quando eu vou comprar, por quanto vou comprar, onde eu vou armazenar, as ordens de produção, como essa produção vai ocorrer, e a emissão dessas ordens, ou seja, eu documentar e emitir essa ordem para produzir. Aqui nós podemos utilizar os cartões Kanban para gerenciar essa produção, para gerenciar essas ordens de produção. Aliás, o cartão Kanban é uma ordem de produção. E a última etapa é o controle. Então, essa última etapa, nós vamos pensar, nós vamos buscar, indicar divergências que possam estar ocorrendo na produção, produto com defeito, produção menor, custo maior, e corrigir essas divergências. Alguma dúvida até aqui? Não. Não, professor, tranquilo. Bom, então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você tem alguma dúvida nas nossas tarefas? Professor, Não. Oi. o estudo de caso da construtora Monte Belo está arquivado no AVA? Está. Ah, sim, tá bom então. Ele está Só um momento aqui que eu vou só Tá. dar uma olhada aqui, mas ele está no AVA sim. Tá, professor? É um quadradinho vermelhinho que tá bem embaixo da sua atividade. Isso.
Quando você clicar aqui, ó, na tarefa, você clica na tarefa, aí vai entrar lá, aí aqui embaixo da tarefa, no final do texto da tarefa, aí você vai ver aqui um PDF, estudo de casa. Ah, achei. Uhum, achei. Aí esse estudo de casa que tá lá é o estudo de casa da nossa tarefa. Ok? Ok. E aí, alguma dúvida? Bom, Não. se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nós podemos encerrar. E aí, o que vocês acharam da nossa aula de hoje? Foi muito rápida e o conteúdo foi bem fácil de entender. Foi fácil? Foi super fácil. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado da aula e até sexta-feira. Boa tarde, professor. Até sexta. Boa tarde. Tchau. Tchau. Eu gosto da aula, professor. Tchau. Ah, você tem que colocar a presença aqui. A Kézia já perguntou que vai ter presença, tá aqui. Colocar a presença. Acho que já saíram alguns alunos, né? Se vocês lembrarem o nome deles, coloquem aqui, por gentileza.